E tu sabe uma coisa que eu sempre fui radicalmente contra, né? Esse, não o universo online em si, mas eu sempre fui muito restrito a algumas coisas. Eu tenho cedido algumas coisas por uma questão óbvia, né? A humanidade está caminhando para um universo digital, né? Nós já estamos dentro do metaverso há anos, afinal de contas, a gente trabalha no celular, a gente vive, né, horas do nosso dia dentro do celular. A gente convive com a nossa família dentro do celular, né? Por exemplo, minha mãe, meu pai, minha irmã, meu cunhado, minha sobrinha, que são, né, o núcleo familiar direto, eles estão 300 quilômetros longe daqui. O meu contato diário com eles é através do celular. Então, a minha família existe dentro do metaverso. Ponto. Né? A gente não pode ser hipócrita. E eu tenho cedido algumas intervenções e principalmente atendimento online, né, que era uma coisa que eu não fazia. Eu atendia pelo WhatsApp, mas eu não atendia cara a cara no online com a pessoa. E a resposta tem sido tão boa quanto era a resposta das lives, né? Porque as pessoas realmente hoje adentram dentro desse universo e dependem dele. Dependem dele para uma consulta, dependem dele para uma troca, dependem dele para um diálogo. E esses pequenos momentos que a gente pode se oferecer, né, de estar junto, através desse universo digital, hoje são talvez mais válidos do que os momentos que a gente se oferece no dia a dia. Tu já parou para pensar nisso? Porque a pessoa estando dentro do universo digital, ela valoriza muito o seu tempo. E eu era resistente a isso, né? Mas a pessoa senta na minha frente, por exemplo, para fazer um atendimento, para jogar, para fazer uma constelação, para fazer uma terapia, e ela enche linguiça por causa que ela tem uma hora de atendimento. Se ela está no online, né, em 30 minutos, ela consegue fazer muito mais do que numa hora presencial. Porque nós estamos tão condicionados a esse universo, né, tão condicionados ao mundo digital há tantos anos, principalmente depois do período pandêmico, quanto P numa frase só, aonde nós aprendemos a aproveitar o tempo digital e fazer dele uma ferramenta a nosso favor. Né? Não foi só coisa ruim. Então, esses momentos, né, de intervenção através dessa parcela do multiverso, porque o metaverso é uma parcela do multiverso, né? Exato. Já que é para falar, a gente vai falar, né? Se você parar para pensar, nós estamos sempre lidando com 4 dimensões, 5 dimensões, 6 dimensões, 7 dimensões, 8 dimensões. Isso até foi uma pergunta do Alisson que eu não respondi, que eu tinha deixado para comentar num outro momento. Nós estamos acostumados a lidar 4D, mundo das emoções, 3D, associação 1, 2 e 3, né? Onde o físico se processa. 4D, mundo das emoções. 5D, o mundo dos pensamentos, sejam eles concretos ou abstratos. 6D, espaço búdico, campo causal. 7, 8, 9, aí a gente vai entrando, né, em monádico, em moroncial e aí por diante. Mas o nosso ser permeia cada uma dessas dimensões e intercede ou comunica-se com outros seres através dessa dimensão. Você depende da mediunidade para falar com seres de quarta dimensão. O Renan entrou agora, vai adorar esse assunto. Chegou na hora, né? Chegou na hora, negão. E tem que tirar essa frase depois para botar, né, no canal, senão vai dar problema. Voltando. Você depende da sua mediunidade para interagir com seres de quarta dimensão. Você depende da sua mediunidade para interagir com seres de quinta e da transmigração da alma para seres de sexta e sétima dimensão. Mas você depende hoje apenas de um aparelho digital para interagir com seres espíritos que estão encarnados, mas não estão presentes de você. Antes você dependia de muito estudo mediúnico para alcançar um nível telepático rudimentar capaz de enviar mensagens. Isso é real, a gente fazia isso, né? Inclusive em treino. Para quem teve algumas aulas do curso de terapia que já foi dado e que eu fiz parte, a gente fazia esse teste, né? Esse ensaio, porque isso é possível. Ou seja, nós estudávamos muito para mandar mensagens telepáticas a seres encarnados longe da gente. Hoje,
Isso é feito através de um celular. A internet é uma dimensão do nosso mundo. E as pessoas não consideram isso, que é uma parte do mundo, assim como uma parte do nosso ser vive em 4D, uma parte do nosso ser vive hoje no metaverso, ou no universo digital, ou nesse mundo que eu acredito, com o passar do tempo, que nós iremos acabar descobrindo que sempre foi uma dimensão, e os cientistas que encontraram acesso à internet só fizeram uma ponte dimensional para esse mundo fácil de se comunicar. E que nós acabaremos encontrando uma dimensão, um portal capaz de fazer esse mesmo acesso para 4D, 5D, 6D e 7D. Então tá, pessoal, boa noite. Fica aqui, então, o nosso agradecimento. É impressionante porque quando a gente está na presença das pessoas, a gente fica dentro do celular. É raro você estar na presença das pessoas que você está sem o celular na mão. Porém, a gente tem um universo dentro do celular que interfere diretamente na minha evolução espiritual, porque vai interferir na minha relação com as pessoas, interfere no equilíbrio dos meus chakras, ou seja, misericórdia, Senhor. É uma dimensão. É uma dimensão. Então, da nossa realidade. E é a dimensão através da qual nós iremos trabalhar exclusivamente muito em breve, né? E olha o poder que se tem essa dimensão, né? Uma pergunta que é feita por uma pessoa através de uma caixinha gera resposta de uma pessoa eleita pelo povo para responder. E a gente já viu isso acontecer várias lives, né? O processo consciencial que ela se desdobra simplesmente pelo fato de que esse aparelhinho que está na frente de todo mundo agora, ele é capaz de reproduzir o som da minha voz do mesmo timbre, ativando o meu ouvido interno e ativando o equilíbrio do meu ouvido interno, que vai responder a todo o meu equilíbrio, o equilíbrio do meu ser. Então eu atinjo uma estrutura físico, emocional e espiritual através de ondas sonoras reproduzidas quase que fielmente pelo microfone do aparelho, que capta e reproduz exatamente a mesma coisa. O portal que atravessa uma dimensão e chega até mim. O celular é um buraco de minhoca. É verdade. E ainda assim movimenta o éter, né? Porque Vishuddha vai movimentar o éter e aí de qualquer forma vai fazer movimentos, né? Exato. Então a terapia vai funcionar, o processo vibracional vai funcionar, o esclarecimento vai funcionar simplesmente pelo fato que nós temos que parar de encarar o celular como um aparelho a ser comprado e um objeto a ser utilizado, e sim como um portal a ser aproveitado para todo e qualquer acesso que a gente precise ou mereça, né? Porque se o conceito do buraco de minhoca, que eu tenho uma distância aqui, eu dobro o tempo por ela, o celular faz exatamente isso. Nós estamos, eu e você, nesse exato momento, a quase 300 quilômetros de distância, falando em tempo real. Nós estamos atravessando um buraco de minhoca. Chupa física quântica. Tá acontecendo. Temos contato com um Einstein, de vez em quando, assim, que é bem legal. O Stephen Hawking, um negócio assim. Isso. Uhum.